Como a Igreja Católica lida com as mudanças culturais ao longo do tempo? Bom, a Igreja, ela sempre estuda a questão social, política, econômica, psicológica. E a Igreja, ela é atenta a tudo que envolve o ser humano. O Papa Paulo VI tinha uma expressão muito bonita. Ele dizia assim: a Igreja é perita em humanidade. Ou seja, a Igreja, como ninguém, ela conhece o ser humano. Por quê? Porque ela tem quem revela quem é o homem de verdade, que é Jesus Cristo. Né? Um documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, diz assim: só Cristo revela o homem ao próprio homem. Ou seja, só Jesus Cristo diz para mim quem eu sou. Então, como a Igreja tem essa fundamentação, a Igreja conhece o homem profundamente. Conhece ele materialmente, biologicamente, racionalmente, espiritualmente. São os três níveis do ser humano: o nível físico, o nível racional da inteligência, da razão, e o nível da espiritualidade. Então, a Igreja, ela acompanha esse desenvolvimento do homem nos três níveis. Agora, uma coisa importantíssima: dentro de uma escala de valores. O espírito em cima, abaixo a razão, mais embaixo a matéria. Todos são importantes, mas o espírito é mais importante que a razão e a razão mais importante. Então, se a pessoa se frustrar no nível físico, ela pode se realizar no nível racional. Você pega, por exemplo, aquele físico que morreu recentemente, o Dr. Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele era paralisado numa cadeira de... Né? Totalmente paralisado. Ele movia só os olhos. Com os olhos ele movimentava um computador. E ele foi um dos físicos mais importantes do século XX. Então veja, um homem que se frustrou no nível físico, mas se realizou no nível racional. E se a pessoa se frustrar no nível racional, ela pode sublimar e pode se compensar no nível espiritual. Então você pega, por exemplo, uma Santa Catarina de Sena. Feinha, feinha, modo de dizer, né? Não tinha aspecto físico maravilhoso nenhum, analfabeta, mas doutora da Igreja. Está entendendo? Santa e doutora. Então, o que acontece de perigoso hoje no mundo? Aconteceu isso, ó. O homem colocou o corpo em cima, a matéria, que esmaga o racional e o espiritual. Por isso que o homem hoje é uma meio caricatura de homem, ele se arrasta. Porque ele inverteu a escala de valores. Ele não busca mais a espiritualidade em primeiro lugar. Ele deixa lá em último lugar quando busca. Então, o importante hoje é a beleza, é o físico, é a comida, é o pá. Você entendeu? Eu não estou dizendo que eu seja contra cuidar do físico, não. Eu também faço ginástica, eu vou na academia. Opa, senão você perde massa muscular. Mas isso não pode ser um fim. Isso é um meio. É um meio de eu ter saúde. O fim é a espiritualidade, a razão. O corpo tem que cuidar, porque o corpo é o substrato que segura a razão e que segura também a alma. Então a Igreja, ela evolui acompanhando a ciência, ela vai vendo o que a ciência ajuda no campo material, no campo racional e no campo espiritual. A Igreja, ela estuda profundamente esses três níveis de desenvolvimento do ser humano para que o ser humano seja desenvolvido plenamente. E isso é muito bonito. Então você vai encontrar padres, por exemplo, que são psicólogos. Por exemplo, eu gosto muito do padre João Moana. Né? João Moana era padre, psicólogo e médico. Olha que beleza. O homem chegou no nível físico, né? No nível racional e no nível espiritual. O padre João Moana deixou muitos livros escritos maravilhosos. Esse é o papel que a Igreja faz, né?